Aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores a Lei do Dia do Paciente, uma iniciativa do vereador Dr. Sidney. Nosso convidado de hoje em nosso programa para falarmos sobre o assunto. Dr. Sidney, vereador, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Elisa. E claro, a todos os jeremoabenses que estão me ouvindo nesse instante. E também a quem não é jeremoabense, né? E quero agradecer já de antemão aqui ao convite dessa rádio de grande importância aqui no cenário da notícia do nosso município. Doutor Sidney, para começar a nossa conversa, eu lhe pergunto como surgiu a ideia de se criar ou a necessidade de se criar uma lei que desse apreço ao paciente aqui em Jeremoabo. Michel, antes de responder essa pergunta, eu quero até te parabenizar, certo, por todo o seu trabalho. Te conheço também de outras rádios. Sim. E eu já previa uma pergunta dessa maneira. Você sempre faz perguntas interessantes e isso é bom para uma pessoa, para um profissional como o senhor. Quando eu faço uma lei, quando eu crio uma lei, todas essas leis que eu crio aqui no município de Jeremoabo são criações únicas minhas mesmo. Eu não saio copiando por aí leis que já existem. Não foi diferente com o Dia do Paciente, porque existe dia de tudo. Dia do médico, dia do enfermeiro, dia do advogado, enfim, dia do locutor de rádio, eu acredito que até tenha. Mas o dia do paciente não existia, Rayane. O dia do paciente, Michel, não existia. E, pioneiramente, nós estamos criando o dia do paciente aqui em Jeremoabo, observando os problemas no cenário da saúde aqui no nosso município. Eu observei que vinham faltando medicações, o trato, né, no TFD com os nossos pacientes não vem sendo da forma que os pacientes merecem. Com relação à regulação do nosso município, marcação de exames, por exemplo, não vem sendo como tem que ser feita, e também o atendimento ali no hospital vem ficando a desejar, não por culpa dos funcionários. Vendo essa problemática, com a esperança, né, de melhorar tudo isso que eu anteriormente falei, criei o Dia do Paciente, que não será apenas o Dia do Paciente, será a Semana do Paciente ou o Mês do Paciente. Com essa expectativa, Michel, de melhorar, de termos um atendimento de saúde mais humanizado, de termos, Elisa, mais prioridade, né, para com os nossos pacientes que precisam de medicações, que precisam de exames e não vem tendo, que precisam de bons atendimentos médicos, certo? A esperança também, Michel, é que até os nossos profissionais de saúde, com o Dia do Paciente, eles tenham melhores condições, porque na lei é bem clara e específica que o município tem que fazer políticas públicas de bons atendimentos aos nossos pacientes. Na sua função de vereador, de fiscalizador, a sua pessoa encontra, o senhor acabou de citar algumas problemáticas que possivelmente a criação dessa lei possa ajudar a resolver na criação de políticas públicas. Eu pergunto, o senhor encontra muitas problemáticas nesse sentido, recebe muitas demandas de reclamações de munícipes relacionadas à área da saúde aqui em Jeremoabo? Sim, com certeza. Michel, foi até bom você fazer essa pergunta, porque às vezes as pessoas do nosso município acabam confundindo a função de vereador com a função do prefeito, com a função do executivo. E eu queria iniciar a explicar essa sua pergunta falando um pouco da diferença do poder executivo e o poder legislativo, a função do vereador e a função do prefeito municipal. Veja que o vereador, ele está na Câmara, ele foi eleito não para fazer assistencialismo, certo? Que é o que as pessoas acham que é a função do vereador, é prestar assistência, mas não é. Primeiro a gente tem que criar leis, certo? Votar leis que vêm do executivo e entre outras situações. Mas a primordial é a fiscalização. Nós temos o papel real de fiscalizar o nosso município, de fiscalizar as ações
do prefeito de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E uma outra é a de criar leis. Posso até citar outras leis que eu criei aqui no município de Jeremoabo, que é a Lei do Silêncio, que regulamenta, certo, a lei no silêncio nos períodos de missas, celebrações e cultos religiosos. Uma outra lei também é a 604, que é também pensando na saúde, que é a regulamentação de um profissional de saúde no transporte do TFD. E voltando lá atrás, Michel, em sua pergunta com relação também aí à função, eu recebo realmente várias demandas. Uma das demandas que está acontecendo nesse exato momento no nosso município é a falta de água. Existem várias regiões aqui no nosso município, nesse período de seca, que utilizam-se de poços artesianos. E esses poços artesianos, eles vêm, certo, apresentando vários problemas. E uma das problemáticas são as bombas de água, que dão defeito, e aí as pessoas, infelizmente, ficam com falta de água. Aqui, anteriormente, também, até na própria sede do nosso município aqui, a Embasa deixou um pouco a desejar. Mas eu falo daquelas pessoas de zona rural que há anos já estão tendo dificuldade, Rayane, de ter água, de abrir a sua torneirinha e cair água. Inclusive, hoje eu recebi vários pedidos, vários pedidos de socorro de pessoas que estão passando sede. Uma mãe, para você ter ideia, hoje entrou em contato comigo dizendo que não tem água para lavar as roupas dos filhos. Ela tem 4 crianças dentro de casa e para mandar essas crianças para a escola, ela não tem água para lavar as roupas, para lavar as fardas dessas crianças. Imagina a dificuldade que essas pessoas de zona rural não já vêm passando. Certo? E aí a gente tem que explicar tudo direitinho a essas pessoas. Eu sei também da dificuldade que o município vem passando, vem enfrentando, mas nós temos que ter amor pelo ser humano. Eu acredito que falta um pouco de consciência e amor de cada gestor. E claro que a gente acaba se sensibilizando e ajudando aí essas pessoas na medida do possível. Mesmo sem ser, sim, certo? Mesmo sem ser a nossa função. Perfeitamente. Que fique bem claro que todos os vereadores, eles prestam sim assistencialismo, mas não é uma função primordial da vereança. Agora, vereador, com a lei criada, aprovada por unanimidade, no seu entendimento, o que o município pode e deve fazer a partir desse momento que a lei já existe aqui em Jeremoabo? Quero te responder, Michel, essa pergunta e a todos os ouvintes com o artigo da Constituição Federal, que é o 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Certo? Então, o município, ele já tinha esse condão, ele já tinha que estar cumprindo tudo isso aí, mas com a criação da lei, agora nós temos um dia exato, que é o dia 2 de março, certo? A lei é a 654 do ano de 2023. O município passa, certo, a ter mais obrigação do que já tinha de prestar políticas públicas, certo? De fazer mutirões e junto com a sociedade também com clínicas médicas particulares aqui do município a promover a saúde, a promover a prevenção à saúde, certo? Claro que existe o Outubro Rosa, existe também aí, salvo engano, se eu não estou esquecendo, Setembro Amarelo, algo assim, certo? E agora nós vamos ter o Dia do Paciente, que não vai ser apenas o dia, será a semana do paciente e também o mês do paciente, para que o município tenha mais um tempo hábil, certo? De aprimorar e até intensificar, ok? Até intensificar tudo que já vem fazendo, como por exemplo, o atendimento nos PSFs. A gente tem que ampliar, não podemos mais deixar faltar médico. Isso de falta de médicos é de município atrasado. O município de Jeremoabo
é enorme. E os recursos que a gente recebe do governo federal, do Ministério da Saúde, é enorme. Vejam que hoje já entraram, certo? Mais de 100 milhões de reais na conta da saúde. Mais de 100 milhões de reais na conta da saúde. E você vai em um PSF, Michel, e não encontra uma hidroclorotiazida. Essa medicação é super barata. Super barata. Você vai no PSF hoje e infelizmente não encontra uma dipirona. Uma dipirona. Um AS. São medicações básicas e simples, mas que a população deixa de receber. E a intenção do Dia Municipal do Paciente é exatamente essa. Para que não falte médicos, para que não falte medicamentos, para que não falte exame para as pessoas, para o nosso público, para o nosso paciente cliente. Para que não falte transporte do TFD para essas pessoas que têm câncer, que têm crianças com microcefalia, deixe de fazer o tratamento fora do domicílio. Essa é a real intenção do projeto e é essa a função que o município tem que priorizar e fazer tudo isso, Michel, através de políticas públicas, de ações sociais, que o município já tem todos esses aparatos. Uma coisa que eu quero só acrescentar, que às vezes as pessoas falam o seguinte, que o vereador não faz nada. E não é simples assim. Não é simples assim. Por que as pessoas falam que o vereador não faz nada, não dá nada a ninguém? Porque a função do vereador é vista com outros olhos. Então, o público em si, a grande maioria, pensa que o vereador tem que pagar um cartão de água, tem que pagar um cartão de luz, tem que dar um botijão de gás. E não é essa a função do vereador. Não é essa. A real função do vereador, uma das funções, certo? Eu venho exercendo com maestria, que é de criação de leis, trabalhando através de pedidos de providências, requerimentos e indicações ao executivo. Para vocês terem ideia, certo? Eu estou no terceiro ano, no meu primeiro mandato, e já tenho mais de 100 indicações, pedidos de providências, indicações e projetos de lei apresentados e aprovados na Câmara Municipal de Vereadores de Jeremoabo. Do outro viés, vereador Dr. Sidney, eu lhe pergunto, como o jeremoabense deve olhar para essa lei? Olha, o jeremoabense deve olhar para essa lei com bons olhos, porque é a primeira cidade, é o primeiro município que está recebendo aí essa lei. Inclusive, outros municípios já estão me procurando, já estou passando toda a documentação para que o projeto cresça. E daqui a pouco, certo? Não acho estranho da gente ter o Dia Municipal do Paciente em cenário estadual, porque o deputado Alex Abiatan já está com a lei. Já passei também para o deputado Ricardo Maia. Não acho custoso, certo? Não se impressionem que a lei também seja feita em cenário estadual e, claro, em federal. O mês municipal do paciente. Então, o jeremoabense, ele tem que ficar feliz, certo? Porque está recebendo realmente um presente. É uma forma, Michel, que eu estou encontrando de tentar defender o nosso povo de tudo, de todas essas mazelas que vem acontecendo, de tudo que pode vir a acontecer. E o nosso cotidiano é difícil. Hoje o nosso cotidiano é difícil. Difícil mesmo. A gente sabe que o país está passando por uma crise, e a crise maior é a crise da saúde, onde nós encontramos fila para tudo. Fila para tudo, principalmente no Sistema Único de Saúde. E o meu mandato, ele foi voltado para a saúde. Talvez porque eu já seja da área, já trabalho já há 14 anos na área da saúde,
vinha já desempenhando um papel de ajudar as pessoas, e agora, como parlamentar, venho tentando criar, através de leis, ajudar mais ainda essas pessoas. A primeira lei que eu apresentei aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Jeremoabo foi a 604 do ano de 2021, que foi a criação de um profissional de saúde no transporte do TFD, esse ônibus que leva as pessoas para Aracaju, que leva as pessoas para fazer tratamento em Salvador. Então, eu criei essa lei, inclusive o executivo, a secretária de saúde ainda não pôs em prática. Quero aproveitar os microfones da rádio para fazer essa cobrança e falar também para os usuários do TFD que comecem a cobrar a presença de um profissional de saúde no transporte do TFD, porque já é lei e o número dela é 604. Na lei, Michel, eu deixo bem claro que o município tem que disponibilizar ou médico, ou enfermeiro, ou um técnico de enfermagem. Veja a minha preocupação para com o município. Se você, município, não tem condições de colocar um médico diariamente nesse transporte, que coloque um enfermeiro. E se não tem um enfermeiro, que coloque pelo menos um técnico de enfermagem. E que dê um treinamento ao motorista daquele transporte que possa possibilitar o auxílio a esse técnico de enfermagem, porque se porventura algum dos passageiros, alguns dos pacientes naquela viagem passar mal, ter ali já no ônibus os seus primeiros socorros. 12 horas e 47 minutos. Doutor Sidney, agora o espaço é seu para suas considerações finais. Essa lei também, viu, Michel, em minhas considerações finais, eu não poderia esquecer. Eu faço uma homenagem ao meu pai, Antônio José de Macedo, que eu perdi ele agora no mês de março, certo? E que ele era um paciente aqui do município de Jeremoabo, que há aproximadamente 20 anos já fazia um tratamento de CA lá na capital baiana, em Salvador. E aí ele lutou incansavelmente, aproximadamente 20 anos. E eu acompanhei do primeiro dia até o último dia de vida dele com relação a esse tratamento, certo? Eu conheço muita gente em Salvador, conheço muita gente em outras cidades que estão à nossa disposição para nos ajudar, certo? Inclusive, eu fiz em outras sessões uma indicação importantíssima com relação à regulação. Que já existem empresas qualificadas para fazer regulações nos municípios e até dar treinamento, porque é uma agonia. É uma agonia você chegar no hospital e as pessoas te pedirem ajuda, te pedirem socorro, e você está impossibilitado de ajudar as pessoas por causa da fila da regulação. Pode ir lá agora no hospital, que tem pessoas aguardando serem reguladas para outros hospitais. Pessoas acidentadas, pessoas precisando de cirurgias. E existe um grupo aqui de pessoas, certo? Que tentam ajudar diariamente os nossos pacientes. Que inclusive, certo? Nosso grupo consegue cirurgias na cidade de Antas, consegue cirurgias na cidade de Ribeira do Pombal, e até conseguimos aí, através, claro, de amizade política, adiantar determinadas regulações aqui do município de Jeremoabo. Caso que o próprio município não vem conseguindo fazer. Então, diante de tudo isso, eu fiz a indicação de contratação, de ser aberto o edital de licitação para contratar uma empresa especializada em fazer regulações. Isso é importante, porque hoje as nossas regulações são os nossos próprios funcionários quem fazem. Mas já se gasta dinheiro com tanto, e por que não contratar uma empresa para qualificar os nossos próprios funcionários? E seria um investimento importantíssimo e direcionado para salvar vidas.
E é isso aí, eu quero dizer para a população jeremoabense que, em especial, eu sou os seus olhos lá na Câmara Municipal de Vereadores, sou os seus ouvidos e, o mais importante, o vereador é sua voz. Procure o vereador, não precisa ser o seu vereador, mas procure o seu representante, um dos representantes, e faça denúncias, porque também a gente precisa da ajuda do povo. Não é tudo que a gente consegue chegar. Então as pessoas elas têm que aprender exatamente essa função também de fiscalizar, de ser o seu próprio fiscal, de fiscalizar os nossos próprios recursos. Então, como parlamentar, eu peço essa ajuda do povo, que comece a fazer denúncias. Inclusive, em uma outra rádio eu fui entrevistado, senhoras e senhores, e fui fazendo e me fizeram a seguinte pergunta: por que que a lei do silêncio parou de funcionar, né? Parou. Como se a lei tivesse culpa, como se eu, como criador da lei, tivesse culpa sobre isso. E a minha resposta foi justamente essa: a justiça, ela é cega, ela precisa ser acionada, certo? Você que é padre, você que é fiel, você que é pastor, quando passar um carro de som ou um paredão, ou seja lá quem for, fazendo ruídos, é só denunciar. É só pegar o telefone, ligar para a guarda municipal ou ligar para a própria polícia militar, e a polícia já tem a lei nas mãos. A guarda municipal já sabe da lei, que existe a lei do silêncio aqui no município de Jeremoabo nos períodos de missas, celebrações e cultos religiosos. É só denunciar. Inclusive eu presenciei uma situação em uma missa que eu estava e que o senhor prefeito também estava. Foi até no dia do novenário. Foi até no dia do novenário. E naquele dia, Michel, tinha um paredão ligado próximo à igreja. Então nós entramos em contato com a guarda municipal e a guarda se direcionou até aquele veículo, até aquelas pessoas, e elas respeitaram a lei, desligou automaticamente o som. E é isso que tem que acontecer. Primeiro vai lá, conversa com a pessoa amigavelmente. Se ela insistir em deixar o som alto ou não desligar, procura as autoridades. Procura as autoridades. E é isso que tem que ser feito, certo? É isso que tem que ser feito, é isso que tem que ser cobrado na questão da presença do profissional de saúde no transporte do TFD. Os usuários de saúde, os usuários do TFD têm que cobrar a presença do profissional ali naquele transporte, certo? Tem que cobrar. Eu também, como legislador, vou cobrar. Com relação à questão religiosa, a igreja tem que cobrar, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica e os seus fiéis, certo? Tem que comunicar às autoridades caso alguém ligue o som próximo da igreja no período da missa. E com relação, claro, a essa última lei, que é 654, que é o Dia do Paciente, o município vai ter um bom tempo aí para se organizar até o próximo ano, no mês de março, para promover aí essas políticas públicas de saúde, para melhorar o nosso atendimento médico, melhorar o nosso atendimento de enfermagem, proporcionar mais amor e carinho e também dar condições melhores de trabalho ao médico, condições melhores de trabalho ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, a toda a equipe pluridisciplinar que tem na saúde. E o paciente, ele vai agradecer cada vez mais, porque quando o paciente é tratado com amor e carinho, esse é o melhor remédio. Esse é o melhor remédio. Essas aí, Michel, são minhas palavras. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer primeiramente a Deus por tudo que vem me fazendo acontecer em minha vida. Quero agradecer também a todos os vereadores que confiaram em mim mais uma vez e aprovaram por unanimidade
essa lei, que é a 654, o Dia do Paciente aqui no município de Jeremoabo. Agradecer também aí ao Executivo, ao Poder Executivo, por ter sancionado mais uma lei minha, certo? E isso eu faço de coração para ajudar o povo de Jeremoabo. E agradecer a cada um cidadão de Jeremoabo também por sempre que me vê, me parabenizar e falar comigo.